Nunca na história do mundo dos videogames um jogo tão barato entregou tanto por tão pouco. Pois é, o novo Hollow Knight Silksong, ele simplesmente quebrou todos os tabus. Porque além do jogo ele ser muito bom, ele entregar aquilo que ele promete, ele é barato. Pois é, custando apenas $20. Preço de pinga, pai. Um jogo foda que tá arrebentando, travou a Steam, né? Porque a galera baixou tudo de uma vez. Um sonho que se sonha junto é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto é realidade. O game ele não traz só apenas uma experiência agradável, mas ele te joga num universo imersivo, onde por trás do game existe uma realidade do produtor em querer lançar esse sonho. E acabou acontecendo. E o mais legal, né, não é ganhar dinheiro com isso, mas é fazer o sonho acontecer. E o jogo ele foi lançado a $20, ou seja, muito abaixo do esperado. Né? Você encontra ele aí a R$70, você consegue baixar na linha da excelência. Sem falar que para quem é dono de PlayStation tá o dobro do preço. Isso já é uma outra polêmica. Mas o interessante dessa história é o quê? Porque muitos programadores de jogos independentes ficaram puto pra caralho por causa que os caras lançaram um jogo bom, foda pra caramba, entregando muito por apenas míseros $20. Pois é, esse é o novo normal. Pois é, a gente já meio que tá acostumado a pagar $80 em jogo de Mario Kart, que é remake de 20, de 30 anos aí, que é um jogo mais do mesmo. Pois é, então a galera que pagou caro pra caramba no Mario Kart tá custando 500 conto e pagar 60, R$70 num Hollow Knight que entrega uma experiência agradável é simplesmente sensacional. Só lembrando, se você é jogador de The King of Fighter no Fighting Cage, nosso grupo tem vagas ainda, clica no link e entra pra você poder participar do nosso torneio. Link na descrição! A cena de jogos independentes, ela vem crescendo cada vez mais e mais. Pois é, tipo, tem uma galera que paga muito caro por um jogo AAA e esse jogo meio que ele já vai entregar aquilo. E muitas das vezes acaba não entregando. Você paga uma fortuna para jogar um jogão, aí de repente vem um estúdio indie, né, e vai lá e traz um jogo simplesmente mais foda ainda por uma merrequinha. Pois é. Em geral tá reclamando do preço. Mas sabe qual que é o problema? Que os desenvolvedores de agora eles estão preocupados. Por quê? Porque o jogo tá entregando muito. E agora tá se normalizando um novo normal por $20. Eu acho que esse jogo, a pegada dele nunca foi ganhar dinheiro. Apesar que empresas trabalham com lucro, mas pensa comigo. Os caras falaram, mano, esse é um dos jogos mais aguardados. Os caras nem fez campanha, nem fez anúncio, nem nada, de repente lançou. E nessa última semana travou a internet. Pois é, meio que eu tô um pouco por fora dessa bolha, um pouco desse jogo, né? Mas eu gostaria de falar porque esse novo normal que tá incomodando diversos programadores em estúdios indies, né, levanta uma seguinte questão, né? Agora, daqui para frente, compensa pagar 30, 40, 50, $60 em um jogo independente? Será que o jogo vai entregar tudo isso? E se o jogo entregar tudo isso, será que vale pagar isso aí mesmo? Porque Hollow Knight está entregando por $20. Tá certo que cada estúdio tem uma política, mora numa região do planeta e aí cada um tem o seu ganho, o seu lucro diferenciado, cada jogo tem o seu determinado tempo, né? A gente não pode medir com a mesma régua todos os jogos. Só que se a comunidade ela começa a se manifestar em falar que o jogo tá caro, pois é, eu acho que os programadores, né, os desenvolvedores, eles devem se reinventar, porque é aí que tá legal, porque pode ser um jogo que é mais do mesmo. Hoje em dia, né, no mundo dos videogames, esse ano eu já falo com propriedade, já salvei 160 jogos. E para quem é um jogador igual eu, né, que joga vários jogos, muitos jogos são o mais do mesmo. Eu já falei isso em outro vídeo, isso acaba me incomodando. Meu nome é Diego Ramírez, eu sou o Colecionador. Se inscreve no canal e me segue para mais. Um jogo de aviãozinho é sempre um jogo de aviãozinho. Um jogo de carro é sempre um jogo de carro. Um jogo de briga de rua é sempre um jogo de briga de rua. Posso usar essa mesma lógica com vários jogos diferentes, né, para representar cada universo, mas tem uma coisa que me incomoda. O mais do mesmo acaba se tornando cansativo. Ah, mas você quer esperar o quê de um jogo de corrida? A velocidade é a mesma, só muda o carro. Os cenários são o mesmo, só muda o carro. Não, na verdade o cenário muda, né, pai? Mas assim, sabe, é aquele jogo que você vai jogar e é a mesma coisa. Eu acho que a partir de hoje, a partir desse jogo, abre-se um precedente para desenvolvedores elaborarem jogos com mais criatividade. Meio que a criatividade acabou, sumiu. Todo mundo se acomodou em um determinado padrão de jogo e esse padrão é levado a sério pro resto, para todo um sempre. E não pode ser assim, porque tem que ter algo que me surpreenda. O que vai te surpreender? Esse jogo é o quê? Um jogo de briga de rua? Qual que é o padrão de jogo de briga de rua? Anda, bate nos carinha no meio da rua, chega no final da fase, mata o chefão,
pula pra próxima fase, anda, bate nos bonecos, mata o chefão, pula pra próxima fase. Sabe, são poucos jogos que conseguem surpreender nesse meio tempo. O novo Silksong, ele simplesmente quebra um padrão, um tabu, né, entregando bastante qualidade, só que junto com a qualidade ele entrega um preço extremamente acessível, né? Eu acho que eu ainda ouso dizer que os caras poderiam ter lançado de graça, para terminar de arregaçar mesmo. Pois é, mas o maior investimento, né, que os caras fizeram, tá aí, pai, é o marketing, porque sendo quase de graça, sendo muito barato, isso ficou hypado, isso conseguiu estourar a bolha. Pois é, um cara que nunca jogou e tá falando dele. Pois é, prazer, Diego. Uma vez eu fui num evento e o cara pediu pra mim jogar o jogo dele, o cara pediu pra mim testar várias vezes. Depois que eu testei o jogo, eu falei mal. Pois é, na verdade eu não falei mal, eu falei, mano, legalzinho, padrão, é um joguinho mais do mesmo. Falei, tem alguma coisa de diferente assim no seu jogo? Ah, mas diferente como? Alguma coisa de diferente assim? Não, é assim. Não, mas tem nada. Tipo, resumindo, eu tava tentando falar pra ele que o jogo dele era mais do mesmo e não me impressionou em nada, né? Não é que tava ruim nem desmerecendo o trabalho, mas muitas das vezes os caras que estão desenvolvendo, eles não querem entregar algo a mais. Eu não entendo dessa parte de programação, mas tem um programador que falou pra mim, mano, o mesmo tanto de linha que você vai gastar na programação para fazer um jogo de aviãozinho, para fazer um beat'em up, para fazer um jogo de corrida, é praticamente a mesma. Ou seja, o trampo é quase que o mesmo, tá ligado? Tipo, você não vai fazer 20 mil linhas a mais, né? Então é complicado, porque hoje em dia o mundo dos videogames ele está muito repetitivo. São poucos jogos, e desses poucos jogos, são poucos jogos que entregam telas, né, que fogem que traz essa experiência transcendental no meio de um jogo. Essa semana eu salvei um novo Shinobi da SEGA e confesso pra vocês que eu tô muito revoltado com isso. Por quê? Porque esse Shinobi, ele era um Shinobi que prometia, ele entregou um trailer fake, né? Como vocês podem ver no começo do trailer, tem aquele bichão correndo lá gigantesco, aquela cena é uma cena de 1 segundo, pai. Pois é, aquele mestre não existe no game. Pois é. Aquilo ali... Mano, não vou nem dar spoiler. Mas simplesmente a SEGA vendeu nostalgia. Eu achei um lixo o novo Shinobi, tá? E eu falo com propriedade porque eu salvei ele. Deixou muito a desejar. O jogo é bom, mas estragou toda a minha experiência porque ele remete a épocas remotas do Mega Drive. Vou falar devagar para que não haja distorções nas minhas palavras. Todas as telas clássicas do Shinobi 3, Retorno do Ninja Master, o Super Shinobi 2 do Mega Drive, que foram, meio que fizeram um tributo ali, um remake, né, dessas telas ali no novo Shinobi, todas essas telas ficaram cagadas. Elas têm umas melhorias, mas as melhorias aparecem 1 segundo de cada tela no trailer. Na hora que você vai jogar, a tela não é boa assim o suficiente, igual na época do Mega Drive. Na época que o cartucho tinha 16 bits. Pois é, quando ele tinha 16 bits, os caras arrancavam leite de pedra. Agora, hoje em dia, não. Os caras têm HD infinito, download infinito, tem memória infinita, cartão infinito, tem capacidade infinita, tem equipe infinita. E entregou um jogo mais do mesmo. Sabe, acho que Hollow Knight ele tá entregando algo que tá fora da curva e por um preço barato e acessível. Daqui para frente, será que vai compensar pagar caro nesses novos jogos? Pois é, teve uma galera que criticou os preços do novo Shinobi, né? Criticou o preço de outros jogos, né? Que a Nintendo vem lançando, principalmente lançando jogos a $80. O Mario Kart, que é um jogo requintado, agora é de mundo aberto, né? 3 meses depois que lançou o Nintendo Switch 2. Aí agora a galera tá pagando a conta. Pois é, porque tava todo mundo na emoção para jogar o Mario Kart, tá? E detalhe, já caiu aí mais de R$800, quase R$1.000. Você encontra aí Nintendo Switch 2 a R$3.600. Já é um preço acessível, já tá próximo da realidade do brasileiro. Ah, colecionador, como assim? Pois é, o preço já está abaixando, os jogos ainda não. Mas eu acredito que o Switch 2 ele vai ganhar uma potência muito grande quando sair o desbloqueio. Pois sim, aí o bicho vai pegar. Né? Porque quando sair o desbloqueio do Nintendo Switch 2, se o desbloqueio ele for definitivo e a galera botar uma fé, mano, o brasileiro vai comprar Nintendo Switch 2 a rodo sim. Por quê? Porque não é todo mundo que vai pagar 500 conto numa Mario Kart, nem é todo mundo que vai pagar 500 conto numa Donkey Kong Bonanza. Empresas trabalham no lucro, a gente respeita isso, mas o consumidor final deve ser sim respeitado. Antigamente, eu vou mostrar para vocês na prática. Gunstar Heroes do Mega Drive, o jogo demorou 9 meses para ser construído, por uma equipe de 10 pessoas. Não sei se é 10 ou é 12, mas tudo bem, 9 meses.
um dos melhores jogos do Mega Drive, já tem 30 anos, um clássico. Mano, ele transcendeu as gerações e para todo um sempre ele será lembrado. Faz sentido você pagar R$500 num jogo, pagar $80 num jogo, que vai cair no esquecimento depois do lançamento, 3 meses depois. Eu sei que o videogame ele tá na linha do infinito. Hoje em dia demora-se muito mais para produzir. Mas será que a gente quer que tenha toda essa produção? Será que o jogo vai entregar tudo isso? Será que pro consumidor final, no final, vai valer a pena? Porque assim, hoje em dia o mapa do game é muito maior, é muito mais gigante. Mano, é extremamente violento. Tem 1000 pessoas para produzir um jogo, né? Demora 4, 5 anos. E aí o jogo tem que lançar e tem que fazer sucesso e tem que valer a pena. Todo investimento, ele é um risco. Lançar um novo Silksong a $20, ele é uma porta de entrada para algo muito maior que tá por vir. Pois é, talvez tem gente que tá falando que ele tá dando de graça, talvez tem gente que tá reclamando que tá muito barato e tá atrapalhando outros jogos da cena de produtores de jogos independentes, e aí tipo eles vão se ser forçados a baixar o preço. A comunidade tá se manifestando, por quê? Porque a bolha tem que ser, tipo assim, ele estourou a bolha e todo mundo tem que se manifestar a respeito disso. Eu não sou contra você pagar caro, mas o foda é você pagar caro por algo que não vale a pena. Tipo, você chegar num lugar, quanto que é esse cachorro quente? Pô, R$50 o cachorro quente? Tá caro, não tá? Mas vale cachorro quente? É o melhor cachorro quente que existe? É uma experiência diferente? Por que que ele custa R$50? Por que eu pagaria R$50 num cachorro quente? Né? Então, tipo assim, tem aquele negócio, custo e benefício. O mundo dos videogames está passando por isso. Será que vale a pena pagar tão caro por um jogo? Será que é 1, 2, 3, 4 ou 5 telas no meio de 300 que valem a pena, né? Será que compensa você ficar pra lá e pra cá andando num jogo, fazendo missão secundária chata? Me surpreenda, pai, me surpreenda. Vocês que produzem jogos, me surpreenda. Quando eu falo me surpreenda, não é eu, é a massa. Vocês têm que surpreender a massa pra fazer sucesso. Hollow Knight fez isso, ele surpreendeu a massa e entregou por um valor extremamente acessível. A ideia não é vender e lucrar em cima, mas sim entregar uma experiência transcendental. Pois é, os próximos jogos agora, se os caras vender caro, vai vender, pai. Por quê? Porque o jogo já enraizou, já viralizou. Pensa assim, o videogame hoje em dia, ele tem poder ilimitado, ele pode ser grande que só o caramba. Só que muitas das vezes o jogador não quer passar a vida toda dele jogando esse jogo. E sim, claro, se ele for passar, tem que ser acessível. Imagina um GTA 6 aí que vai lançar, sendo que ninguém vai jogar. Será que ele é tão bom assim? Será que ele é tão esperado? Se ninguém jogar, não é tão bom, né? Tipo, como assim, colecionador? Mano, a galera tá jogando. Se não tem galera jogando, aí o bagulho vai cair no esquecimento. GTA 6, ele já tá entregando uma história. Esse novo jogo do SingSong, ele simplesmente tá entregando uma experiência foda por um preço acessível, que qualquer pessoa pode ter. Já o GTA, ele vai entregar uma mesma experiência foda, só que ele vai cobrar caro. Apesar que são universos diferentes, com padrões de produções totalmente diferentes. E o GTA também ele já tem bagagem, né? A gente tá passando a grande depressão que o Atari passou. Pois é, naquela época o Atari, né, muitas pessoas começaram a produzir os seus próprios jogos e acabaram produzindo os jogos mais do mesmo, reproduzindo porcaria, sabe? Tem vários clones de Pac-Man, de Tetris, de muita coisa que é jogo mais do mesmo. São poucos jogos que têm a sua identidade própria. Assistiu até o final? Digita a palavra verdade. Põe a sua opinião no comentário. Se quiser ajudar o canal, chave Pix na descrição. Últimos vídeos, cards na tela. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul!